Sejam bem-vindas, minhas crespas, sejam bem-vindas, minhas cacheadas. Eu sou Elis, vocês já me conhecem. E eu ensino mulheres com os cabelos crespos e cacheados a eliminar o ressecamento do cabelo e definir o cacho em 15 dias tratando o cabelo em casa. Então vamos chegando, porque hoje é a nossa live de toda terça-feira, nossa live semanal. E aí nós estamos aqui diretamente do YouTube e Instagram para a gente falar sobre o nosso papo de cacheada. E hoje a gente vai falar dos 5 coisas. Vou listar 5 coisas para vocês que vocês não devem fazer na transição capilar de vocês. E todo mundo hoje que tem cabelo crespo ou cacheado passou pela transição capilar, com certeza. Umas mais facilmente, outras um pouquinho mais foi mais difícil. Algumas levou mais tempo, outras levou menos tempo. Cada uma tem uma história para falar sobre a questão da transição capilar. Eu listei 5 coisas que você, crespa e cacheado, não deve fazer na sua transição capilar. E por que você não deve fazer essas 5 coisas? Porque você vai dificultar o seu processo. O processo de transição capilar já é muito difícil e quando você dificulta ele, fica pior ainda. E a gente tende a dificultar. Por quê? A gente está ali naquele processo dolorido, querendo que o cabelo cresça logo, se achando feia, né? Porque o cabelo fica com 2 texturas. Nada que você veste combina com o cabelo. Nenhum penteado que você faz combina com o seu rosto, com a sua moldura natural do rosto. E aí a sua autoestima baixa e você fica frágil e nada fica bom. Mesmo que esteja legal, que as pessoas falem, não tá lindo, tá legal, ficou bom, você nunca acha bom. E aí, tem algumas coisas que você faz que piora essa sua situação, esse seu momento de transição capilar. Eu sempre falo que o momento da transição capilar, ele é crucial. E ele é um processo. Você tem que ir aprendendo com ele. Porque se você for contra ele, você lutar contra ele, você sofre, tá? E eu falo isso com experiência própria, porque o meu processo de transição capilar foi dolorido. Eu apanhei muito, mas foi bom, porque ficou como experiência e eu divido aqui com vocês sempre. Então, gente, na transição capilar, tenta agir o mais leve possível. Eu sei que é difícil, eu passei por isso, eu sei como é. Mas quanto menos você se incomodar, primeiro, com a opinião das outras pessoas, quanto menos você se incomodar com coisas que não fazem diferença, com comentários de outras pessoas, porque sempre tem aquela pessoa que fala assim, ai, prefiro seu cabelo liso, por que você não alisa? Então chega pra você e fala assim, nossa, não vai alisar esse cabelo, não, tá horrível. Aquela pessoa, né? Enfim, sempre tem alguém pra falar isso. Fala, ah, legal que você tá fazendo transição, mas eu prefiro cachear, eu prefiro liso. Sempre tem alguém pra falar isso, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer na sua transição capilar é esquecer que existem outras pessoas e seguir seu caminho com base no que você tá sentindo e com base no que você quer. E aí eu vou começar a listar aqui 5 coisas que você não deve fazer na sua transição capilar. E a primeira delas é simplesmente não usar a fonte de calor para disfarçar as 2 texturas, tá? Por que eu falo isso? Porque eu usei. E eu sei que não é legal e tô passando aqui a minha experiência para vocês não usarem, porque não é legal. Geralmente, quando a gente começa a fazer a transição capilar, que aí começa a nascer o cabelo natural, a diferença da textura é terrível, é gigantesca. E aquilo ali abala muito a gente. E principalmente para as crespas ou para as cacheadas com cacho mais fechado. Porque esse cacho mais fechado dá mais volume, incha mais sua raiz, e aí fica aquela coisa louca. Fica uma raiz toda inchada e aquele cabelo liso nas pontas que não modela de jeito nenhum. E você não sabe o que fazer. E qual que é a primeira atitude que você pensa? Qual é o primeiro pensamento que você tem? Ah, vou fazer escova e chapar a raiz, que aí vai ficar igual. Só que quando você faz isso, você pega esse cabelo que está nascendo e danifica ele com o calor da chapinha e com o calor do secador. E aí você corre um risco muito grande de ter o tal do escabe-ré, que é uma inflamação do seu couro cabeludo, porque você tá ali passando a chapinha e o secador, você pode queimar seu couro cabeludo, você já tá vindo ali de um período muito longo de uso de química, então seu couro cabeludo já sofreu muitos danos, já sofreu muita lesão, já absorveu muito produto químico, né, produto tóxico,
que foi para o seu organismo. Então, não adianta a gente achar, ai, é só uma química. Tudo que a gente já passou no nosso cabelo teve uma consequência para a nossa saúde. É claro que você tem que escolher suas batalhas, né? Então, entre, de repente, parar de usar um creme que, de repente, tenha um petrolato, enfim, que não seja liberado, que tem alguma coisa aí que vai jogar metais pesados no seu corpo, você prefere investir em ter qualidade na água que você toma. A gente tem que escolher nossas batalhas, até porque hoje em dia viver sem química, sem absorver metais pesados, é praticamente impossível. Então, a gente vem de um período longo, muito longo, de alisamento. E nesse período longo de alisamento, a gente absorveu muito metal pesado que tem nessas químicas que a gente usa no cabelo, isso é fato. Então, isso causa escabi-ré, isso causa muitas outras coisas piores que também não vem ao caso agora, mas que, falando aqui do nosso tema, que é a questão da transição capilar, falando aqui do nosso tema, que é o nosso cabelo, sim, traz muito efeito colateral pra gente, até porque o nosso couro cabeludo é a pele da nossa cabeça. Então, por exemplo, se você pega um creme e passa aqui na sua pele, ela vai absorver. Qualquer coisa que você passe no seu couro cabeludo, no seu cabelo, o seu couro cabeludo vai absorver e vai levar isso pro seu organismo. Mas, enfim, por isso que eu falo, não use fonte de calor, porque você pode ter aí acirrar seu escabi-ré e você pode também ter alisamento mecânico ou alisamento por calor, que não sei o que as pessoas falam, tem vários nomes que as pessoas dão, mas eu chamo sempre de alisamento mecânico, porque na minha época chamavam de alisamento mecânico, que é quando você faz ali aquele movimento, ou seja, mecanicamente você força, né, o seu cabelo a ficar liso com uma chapinha. Primeiro você seca o secador, depois você faz a chapinha. E aí você faz com que o seu cacho abra, né? Seu cacho abre ali e você tem um alisamento mecânico. Eu tive alisamento mecânico. E como é que é esse alisamento mecânico? Seu cabelo, seu cacho abre. E aí ele fica assim, um definido que não é definido. E ele fica mais volumoso e ele queima, né? Porque a chapinha queima seu cabelo. E ele literalmente queima, dependendo da frequência que você passa essa chapinha. Eu, por exemplo, resolvi entrar na transição capilar e nesse período, quando a minha raiz começou a nascer, eu comecei a passar o secador na raiz, secava o cabelo todo. Mas aí na raiz onde estava inchada, que a gente chama de raiz inchada, que na realidade não é raiz inchada, é simplesmente o seu cabelo natural que está nascendo. Quando o seu cabelo natural está nascendo, você passa a chapinha. Aí ele não fica liso, mesmo que você tenha secado o secador. Você secou com o secador, tirou ali a água para passar a chapinha. Passou a chapinha, não ficou liso. Passou a chapinha de novo, não ficou liso. Passou a chapinha de novo, não ficou liso. Passou a chapinha. Aí você passa ali a chapinha mínimo umas 5 vezes para aquele cabelo ficar homogêneo, ficar parecido com a parte de baixo. Então, você está fazendo a transição capilar e está detonando seu cabelo. Então, não faça, né? Não utilize fonte de calor, nem chapinha, nem secador no seu período de transição capilar, porque você vai danificar o cabelo mais ainda, tá? Então, assim, esse é o primeira coisa que você não deve fazer na sua transição capilar. Porque como eu tô dizendo para vocês, eu passei por isso e eu sei bem. Depois que eu cortei o cabelo, que eu fiz o Big Shop, quando eu parei de usar químico, por exemplo, eu parei de usar químico, eu fiquei 1 ano esperando o cabelo crescer para fazer o Big Shop. Quando eu fiz o Big Shop, eu tive que fazer uma outra transição capilar, porque o meu cabelo estava todo detonado, porque eu passei a transição capilar inteira secando ele com secador e passando a chapinha. Ou seja, não tinha ali a tal da química alisadora, mas tinha um alisamento mecânico por conta de fonte de calor. Alisamento térmico, enfim, como vocês queiram chamar. Mas meu cabelo não estava legal. Ou seja, ele não definia. Além de todos os problemas que nosso cabelo crespo e cacheado tem com ressecamento por conta da alta porosidade, ele estava todo detonado. Tinha parte que no meio ele abria. Então, tipo, o cabelo tá aqui, todo inteiro. Aí ele não abria na ponta, não era uma ponta dupla, era o meio duplo, porque ele abria no meio, entendeu? Então, gente, não utilizem fonte de calor enquanto você estiver em transição capilar. Esse, assim, é uma coisa que não é bacana e por experiência própria, né? Já passei algumas fotos minha para vocês sobre isso, várias fotos, inclusive. Não é legal, não é legal mesmo, tá? Então, se atentem para isso e sigam essa dica porque vai ser sucesso. Segunda coisa que você não deve fazer na sua transição capilar
é usar creme demasiadamente. Ah, Elis, o que é usar creme demasiadamente? É usar creme demais. É um mito achar que usar muito creme vai definir o seu cabelo. Não vai definir o seu cabelo, meu amor. Vai simplesmente detonar o seu couro cabeludo. Porque quando a gente usa creme demasiadamente, a gente entope o cabelo de creme, dá mais resíduo para o cabelo, porque a gente absorve ali uma quantidade de produto muito grande, mesmo lavando, ainda fica muito resíduo no cabelo. E você corre o risco de detonar o seu couro cabeludo, porque em algum momento esse creme vai grudar no seu couro cabeludo, vai criar aquela crosta branca, vai aí aumentar o demodex, aumentar a oleosidade, e seu cabelo vai ficar detonado. Aquela parte que está nascendo vai ficar danificada e a parte que está alisada não vai ficar definida. Ou seja, você perde em todos os sentidos. Então, não utilize um quilo de creme tentando finalizar esse cabelo, porque não vai ficar bom. Não vai ficar bom mesmo. E você ainda pode adoecer o seu couro cabeludo e atrasar o seu processo de transição capilar. E por que que você pode atrasar o seu processo de transição capilar? Porque você vai entupir seu folículo piloso, você vai adoecer seu couro cabeludo, e eu sempre conto aqui para vocês, e eu sempre alerto todas vocês aqui de que quem manda é o couro cabeludo. Se você cuida do seu couro cabeludo, você tem cabelo que cresce rápido, você tem cabelo bonito, você tem cabelo saudável, você tem cabelo brilhoso e você tem cabelo macio. Ah, Elis, mas cabelo crespo e cacheado tem alta porosidade. Sim, mas se o seu corpo e o seu couro cabeludo está regulado, ele tem uma alta porosidade, mas ele não vai ficar detonado caso você trate regularmente. Porque você já tem a força dele que vem do couro cabeludo e aí você vai dar aquela ajudinha com seus tratamentos. Então você vai ter cabelo saudável sempre. Se o seu couro cabeludo não tá saudável, você vai ter problema de queda, você vai ter problema no seu couro cabeludo, tipo dermatite seborreica, você vai ter caspa e tudo isso prejudica o desenvolvimento do seu cabelo. Então, trate bem o seu couro cabeludo que ele vai retribuir. Você vai ter sempre um cabelo saudável, vai crescer rápido, tá? Semana eu recebi um direct de uma aluna minha falando, Elis, eu acho que eu tô ficando louca. Eu falei, por quê? Ela, porque meu cabelo tá crescendo. Eu falei, uai, você não tá ficando louca. Seu cabelo tá crescendo mesmo. Ela, menina, eu tô vendo que tá crescendo. Eu falei assim, mas era essa a intenção. Cuidar do cabelo, eliminar o ressecamento, deixar ele definido e fazer com que ele se desenvolva, que ele cresça. Então você não tá maluca. Eu não entendi o porquê que você tá surpresa, porque é essa a intenção do método cacheada descomplicada, é fazer com que o seu cabelo, eliminar o ressecamento do seu cabelo em 15 dias, deixar ele definido e fazer ele crescer. Então, aí ela riu, ela falou, né? Eu falei, claro. Então você não tá ficando louco, seu cabelo realmente tá crescendo, tá se desenvolvendo muito rápido, porque você tá fazendo o tratamento correto. E é isso. Tratar o couro cabeludo garante um crescimento rápido e um cabelo saudável, onde você pode continuar ali fazendo manutenção dele e é só sucesso. Então, não utilizem creme demasiadamente. Não entope esse cabelo de creme para não prejudicar o seu couro cabeludo e você não ser prejudicada aí na sua transição capilar. Na sua transição capilar, você precisa fazer com que esse couro cabeludo funcione e trabalhe dobrado, triplicado, porque você não tem paciência. Você está querendo que o cabelo cresça rápido. Então, se você quer que o cabelo cresça rápido, você tem que entender que seu amigo aqui, couro cabeludo, precisa de carinho, precisa de cuidado. Entenda isso que vai ser só sucesso, tá bom? Então, esse foi a segunda coisa que você não pode fazer na transição capilar. E a gente vai para a terceira coisa que você não pode fazer na sua transição capilar. Terceira coisa que não é legal você usar, fazendo sua transição capilar, é utilizar extensão, aplique, trança, para disfarçar e ficar com aquela desculpa de, vou fazer uma trança, vou colocar um aplique para esperar meu cabelo crescer. Não é legal. E por que eu sei que isso não é legal? Porque eu já fiz. Você fala assim, Elisa, você fez tudo. Gente, eu fiz de tudo, tá? Na minha transição capilar foi um negócio, foi um tumulto, foi uma explosão, foi uma loucura. Eu fiz de tudo. Eu utilizei chapinha com secador para disfarçar o período do crescimento. Depois que eu cortei, eu não tive coragem de me assumir. Eu botei um aplique
Fiquei um ano com aplique e, gente, meu cabelo não desenvolveu nesse período, pelo contrário, ele foi definhando, ele foi ficando ralinho, ele foi ficando desnutrido, se é essa palavra que a gente pode utilizar. Ele foi ficando sem massa capilar e as pontinhas iam ficando assim, sabe? Quebradiças e ralas. Então, não coloquem aplique com a ilusão de que vai fazer o cabelo desenvolver. Na realidade, quando a gente coloca aplique é porque a gente não tem coragem de se assumir. Aí a gente se esconde ali atrás daquele aplique, atrás daquela extensão, né? Extensão de cabelo. E eu coloquei por isso mesmo. Imagina, eu cortei, fiz o meu Big Shop, eu fiz em casa sozinha, num sábado. E aí, quando eu olhei no espelho, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como é que eu vou chegar segunda-feira no trabalho com esse cabelo? E aí, meu filho, o desespero bateu, eu saí, achei um salão, a toque de caixa, coloquei um aplique no meio da cintura e na segunda-feira eu cheguei no trabalho com um aplique no meio da cintura. Por quê? Porque eu tinha vergonha do meu cabelo. Então não vem dizer pra mim, ai, eu gosto do meu cabelo, eu só não vejo assim. Não, você não gosta do seu cabelo, você tem vergonha dele, por isso que você faz isso. Porque comigo foi assim. Então, colocar o aplique quer dizer que você não está preparada para aquela transição. Simples assim. Botar a trança, falar assim, vou botar a trança para eu esperar. Quer dizer que você não está preparada para aquela transição. E aí, você fala assim, Elis, mas a trança ajuda. Pode até ajudar, na maioria das vezes atrapalha, tá? Até faz o cabelo crescer, mas aquele cabelo que tá ali trançado geralmente tem um dano. Seja porque você não fez a manutenção da forma correta, seja porque na hora de trançar você não procurou um profissional que fez da forma correta. Gente, não tem um desenvolvimento como ele teria caso ele tivesse livre, leve e solto, tá? E eu sei disso porque eu passei por essa fase. Então, dizer assim, não, Elis, nada a ver besteira que você tá falando. Não é. E eu sei que não é porque eu passei por isso. Então, eu fiquei um ano esperando, botei um aplique, fiquei um ano esperando. Não, meu cabelo vai desenvolver. Quando eu tirei o aplique, eu cortei o cabelo no mesmo comprimento que ele estava quando eu fiz o Big Shop. Porque aquele tanto que tinha crescido não deu para aproveitar nada, porque o cabelo estava todo detonado, todo quebrado, só os pedaços. Aí tinha pedaço que batia aqui, tinha pedaço que batia aqui. A diferença não valia a pena. Aí o que eu tinha que fazer? Tirar tudo. Tirei tudo, o cabelo ficou do mesmo tamanho que ele estava quando eu fiz o Big Shop. Qual foi a vantagem que eu tive para esperar, botar o aplique para esperar o cabelo crescer? Nenhuma. A vantagem que eu fiz é que na época eu fiz o tratamento e a vergonha do meu cabelo passou. Foi só isso. Entendeu? Então, essa história de, vou fazer uma trança, vou botar a trança, vou botar um aplique daqui, porque meu cabelo vai desenvolver, vai crescer. Não vai. Ele vai crescer? Vai, porque o seu cabelo vai crescer. Mas vai te ter uma vantagem? Não, porque gente, a gente não faz a manutenção da forma correta. Um aplique, ele vai ser de telinha, ele vai ser amarradinho, ele vai ser colado e aquilo traz um dano pro cabelo. Gente, todo tipo de extensão em algum momento vai ter um dano pro seu cabelo. Seja ele na hora de colocar, seja na hora de fazer a manutenção, seja na hora de tirar, tá bom? É fato. Tá? Falar, nossa, Elis, você tá sendo muito radical. Não tô. Você quer fazer? Faz. Você só vai comprovar o que eu tô te falando. Então, botar uma extensão de cabelo, botar um aplique, fazer uma trança para esperar o cabelo crescer é só ilusão. Pode fazer? Pode, mas não faça com o pano de fundo de que o seu cabelo vai crescer enquanto você está usando aquele aplique. Porque, da mesma forma que ele cresce, ele se danifica. Experiência própria, tá bom? Esse foi o terceira coisa que você não deve fazer quando você está em transição capilar. Vamos para a quarta. A quarta, ela é polêmica, mas ela é verdade. Mas, enfim, ela é muito compreensível. Todo mundo comete esse erro, a maioria, tá? Tem muitas alunas que cometeram esse erro e tem outras que já, de supetão de cara, já eliminaram esse problema. Mas qual que é? Não fazer o BC o mais rápido possível. Gente, eu sei que cada um tem o seu tempo, porque eu tive o meu tempo. O meu tempo foi complicado, foi terrível, foi traumático. Porque eu esperei crescer, fiz tudo errado enquanto estava crescendo, depois cortei, fiz tudo errado depois que eu cortei, tá? E eu tô aqui contando a minha história para vocês e pedindo para vocês, não façam isso, tá? Não façam, porque eu fiz tudo errado e eu sofri muito. Então,
me escutem e encurtem o caminho de vocês nessa jornada. Então, o que que acontece? Quando você não faz o BC de imediato, você sofre. Você sofre muito mais. E por que que você sofre muito mais? Porque a sua autoestima vai lá no chão, fica abaixo do chão, fica no subterrâneo, no subsolo, no porão. A gente vai do nível médio até o nível buf, -1 em segundos. Basta alguém olhar para o seu cabelo. Que você já pensa, meu Deus, meu cabelo tá horrível, tá olhando pro meu cabelo, deve estar pensando, Senhor, que cabelo horroroso, ai que vergonha. Aí você começa a se envergonhar de uma característica que é sua e tá tudo bem, tá tudo certo e não tem nada de errado com isso. Só que você começa a achar que tá errado, você começa a se achar feia, você começa a se diminuir, aí você começa a se retrair, daqui a pouco sua cabeça tá dentro do seu pescoço. E aí, sua autoestima que já não tava das melhores, fica só o bagaço da laranja, literalmente. E aí você vai lá pro subterrâneo, lá pro -1. E aí é o momento que você fica muito frágil e desiste da transição capilar. E aí cai naquela tentação de ir lá e fazer o tal do botox, da tal da abertura de cacho, e aí você volta pro marco zero. Então, quando você faz o BC de vez, é até melhor porque você já começa a lidar com aquela realidade. Você já começa a lidar com aquele cabelo, começa a se enxergar daquele jeito. A maioria das minhas alunas não tem coragem de cortar. Quando crescer, que já tiver grandinho, já corta logo. Esse é o meu conselho. Eu fiz isso? Não. Alice, como é que você está dando um conselho pra gente que nem você fez? Exatamente por isso que eu estou aconselhando para vocês. Porque eu não fiz e eu me arrependi. Se eu tivesse feito, teria sido muito menos traumático, tá? Eu não teria ficado tempos fazendo chapinha e escovando. Não teria que ter feito mais uma transição capilar, porque eu acabei que fiz 2 transições capilar. E meu processo teria sido muito mais fácil. Então, gente, se você já se sentir preparada, não espera mais, corta. Eu tenho uma aluna que até hoje não conseguiu cortar a parte toda lisa do cabelo, porque ela diz que dá para fazer um coque. Porque se cortar a parte lisa, não consegue fazer coque. Mas para que você quer fazer coque se o seu cabelo tá lindo, se o seu cabelo tá já saudável? Para de querer se esconder atrás do coque. E qual que é o problema desse? Autoestima baixa. Simples assim. Então, se você tá na transição e minimamente está decidida a usar o seu cabelo sempre cacheado ou sempre crespo, faça logo BC, sofra menos. Tenha na sua cabeça só uma textura, porque as 2 texturas machucam demais o nosso coração, a nossa autoestima, acaba com a gente, detona com a gente. Então, o 4º erro que você comete é não fazer o BC de cara. Eu indico para qualquer pessoa. Eu sou muito compreensiva com essa questão do BC, porque eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Então, a maioria não tem coragem de fazer o BC de cara. BC que é Big Shop, que é cortar a parte lisa, tá, gente? Deixa eu só, né? Porque às vezes tem muita gente que não está familiarizado com esse termo. Então, fazer o BC é importante por isso, porque você se machuca menos durante o processo. E a gente se machuca durante o processo? A gente se machuca durante o processo. Isso é fato, não adianta. Se você for fazer uma transição capilar, se prepara. Se prepara, porque não é fácil. Mexe com o nosso. Com o que a gente tem mais como é que é? Mais amostra. O que fica amostra em você o tempo todo? A sua cara. Você vai olhar no espelho, você tá lá. Aí você olha para aquele cabelo e fala: Meu Deus, e cabelo é a moldura do seu rosto. Tá? Você coloca que você careca, coloca diversos cabelos, você vai ver como muda. Então, quando você vê esse cabelo e ele não tá legal, cara, sua autoestima vai lá no -1 e é isso. Então, se tiver a possibilidade, faça o BC de cara. É a melhor opção, tá? E aí, gente, a gente já vai pro 5º, tá? Pra quinta coisa que você não deve fazer. Quinta coisa que você não deve fazer quando você está
em transição capilar. E no final, eu vou dar uma dica que, assim, se eu tivesse recebido essa dica quando eu estava em transição capilar, teria mudado muita coisa na minha vida, tá? Então, tudo que eu tô falando para vocês fazerem aqui, eu fiz tudo diferente. E é por isso que minha jornada foi tão longa e tão sofrida, tá? Foi bom, porque eu amadureci, mas eu não precisava ter sofrido tanto, tá? Se eu tivesse uma Elis me dando esses conselhos hoje, naquela época, nossa, muita coisa na minha vida tinha sido diferente. Então, aproveitem esse momento. Tudo isso que eu tô falando é com base em tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, e eu sei o que funciona e o que não funciona. Então, para, pensa, analisa, faz todo sentido, tá bom? Então, bora pro quinto. O quinto, né? O quinto maior erro que você comete é não parar, fazer uma análise e verificar se realmente voltar a usar o cabelo crespo e cacheado que você quer. Porque muita gente vai para a transição no oba-oba, achando que é fácil, achando que é só deixar o cabelo crescer e pronto. E não é assim. E por que que eu sei que não é assim? Porque eu resolvi fazer a transição capilar no oba-oba, tá? Um belo dia eu achei que, vou deixando ele crescer e tá tudo certo. Vou deixando ele crescer e tá tudo certo. E é por isso que eu ficava tão desesperada para usar chapinho secador e secar ele e esconder as duas texturas. É por isso que eu fiquei desesperada quando eu fiz o BC, que eu me olhei com aquele cabelo crespo e não me reconhecia. E é por isso que eu ficava desesperada utilizando um monte de produto e não dava certo, tá? E é por isso que eu fiquei desesperada e botei um aplique e também não deu certo. Então, gente, eu tô passando aqui coisas para vocês que eu experimentei e não deu certo. Entende? E aí, esse quinto erro, ele é todos esses erros alguma de vocês cometeu. Mas esse quinto todas vocês cometeu. Quando vocês resolveram utilizar o cabelo crespo e cacheado novamente, vocês não pararam para pensar se vocês estavam preparadas para isso. Até mesmo quem está propenso a fazer a transição não parou para pensar nisso ainda. Então, pense direito para quando você entrar de vez. Ontem, não sei se foi ontem ou se foi hoje, eu recebi um direct de uma seguidora que falava que estava, se eu não me engano, na terceira transição capilar. Ou seja, ela já tinha parado, já tinha tentado usar o cabelo natural 2 vezes e desistido, e ela já estava tentando pela terceira vez. Eu tenho uma outra seguidora que já estava na sexta transição capilar. Ela já tinha parado de. Ela já tinha desistido da transição capilar 5 vezes. Estava tentando pela sexta vez. E por que que isso acontece? Porque é isso que eu tô falando para vocês, o quinto erro de vocês. Vocês não param para se preparar para esse processo. Porque é um processo que exige maturidade, autoaceitação e paciência. São 3 coisas que o ser humano hoje, nessa nossa vida moderna, não tem. Maturidade, autoaceitação e paciência. Paciência, então, tá todo mundo escutando o áudio do WhatsApp no 2x. Às vezes eu vejo os comentários nos meus vídeos, a pessoa não assiste o vídeo todo, aí ela vai lá no comentário e fala assim: cadê o creme? E o creme tá lá. Então, qual é o nome do creme? Eu falei o nome do creme no vídeo, mas a pessoa não parou para assistir o vídeo, para pegar ali a informação completa, aí ela vai lá pro comentário perguntar. Por quê? As pessoas não têm o hábito, a paciência, né? Essa nossa vida moderna tá tirando muita coisa da gente. A paciência foi uma coisa que já foi embora há tempos. Então, para fazer a transição capilar, você precisa dessas 3 coisas. Então, gente, preste bem atenção, se prepare para entrar na transição capilar. Fala, Elis, mas realmente não é só deixar o cabelo crescer? Não. Vou falar da minha experiência novamente. Depois que eu tirei o aplique, né, que eu realmente me tratei, no momento que eu parei de ter vergonha de ter meu cabelo crespo, depois que eu me tratei, que eu tirei o aplique, veio a segunda etapa da minha transição capilar. E a segunda etapa da minha transição capilar foi muito difícil, porque era o momento que eu precisei, foi o momento que eu precisei me reinventar.
e me reinventar. Por quê? Porque eu tinha um cabelo novo que eu nunca tinha na vida. Eu tive esse cabelo até os 13 anos de idade, quem cuidava era minha mãe. A partir daí eu alisei. Então a minha vida toda eu tinha um cabelo alisado. E eu sabia cuidar desse cabelo alisado de cós salteado. De olho fechado, era igual dirigir. Só ligava o carro e deixava aí. Para mim era muito fácil cuidar do meu cabelo alisado, porque eu aprendi a cuidar dele. Só que agora eu tava com cabelo crespo. E tudo que eu tinha aprendido pro meu cabelo alisado não servia pro meu cabelo crespo. E eu não tinha me preparado para isso. Não sabia qual era o creme que funcionava. Não sabia nem que existia textura de cabelo. Não sabia que tinha que finalizar. Não sabia o que era dedo lis. Não sabia o que era fitagem. Entendeu? Agora imagina o quão desesperador é para uma pessoa que cai de paraquedas num processo desse e não sabe nada. Como é que eu vou cuidar desse cabelo? E é isso que está acontecendo com todas vocês hoje. Todas não, a maioria. Minimamente sabe que é cabelo para ter aquela definição que você vê nas blogueiras, que você vê na televisão, que você vê nos vídeos do YouTube, precisa de uma preparação. Aquilo é uma finalização que você faz. Você não lava o cabelo e sai daquele jeito lindo, maravilhoso, cheio de cacho. Você tem que ir lá e finalizar. E eu não sabia disso. E é por isso que eu falo isso aqui com vocês. Você pode dizer, isso é muito básico, todo mundo sabe disso. Não sabe. Não sabe. E é por isso que eu bato nessa tecla e eu sempre falo, eu tento aqui falar do beabá. Por quê? Quem acabou de chegar nessa vida, caiu de paraquedas, minimamente sabe dessas informações. É por isso que no meu curso tem um módulo chamado Beabá do Cacho. ABC, beabá é ótimo. ABC do Cacho, onde eu falo o que é cada coisinha. Para quê? Para iniciante mesmo, gente. Porque tem gente que não sabe. Tem gente que minimamente sabe o que é BC. Por isso que eu falei que, gente, BC é Big Shop, é cortar o cabelo, tirar a parte alisada. Até porque essa era nova dos cachos veio aí muita gourmetização, né? Muitas expressões em inglês, né? Tipo, Big Shop, no pull, low pull. Tem gente que cai aqui, vende que diabo é no pull, pré-pull, mil pull. Não sabe o que é, gente. Aí você fala assim, nossa, não tem quem não saiba disso. Eu não sabia. Então tem muita gente que tá chegando da transição capilar e não sabe. Entende? Então não é só lavou, passou um creme e ele vai formar aquele cacho. Muitas acham que é isso, e não é. Não é não, amor. Você tem um cabelo com uma textura que tem molinhas, que tem ondinhas diferentes, você precisa destrinchar isso. Você tem um cabelo que tem alta porosidade, então ele está suscetível a perder mais a oleosidade, a umidade e a massa capilar. Então você precisa fazer tratamentos, não necessariamente fazer um cronograma capilar com hidratação, nutrição e reconstrução, não, mas você precisa repor água, você precisa repor óleo e você, se precisar, precisa repor a massa capilar desse cabelo. Você tem que fazer isso semanalmente. E você acha que quem caiu de paraquedas aqui hoje vai saber? Não vai, gente. Então, você precisa se preparar para entrar na transição capilar. Então, no período que você tá ali deixando o cabelo crescer, você precisa procurar informação sobre como tratar desse cabelo, para você não acabar igual eu. Caí novamente no canto da sereia, fui lá e fiz a tal da abertura de cacho, depois me dei mal, bati com a cara na porta e fiz a transição de novo. Tu já viu a sofrida, né? A Elisa aqui, minha filha, transição capilar foi só derrota, porque a pessoa usou chapinha e secador na transição capilar. A pessoa cortou o cabelo e foi lá e botou um aplique na bunda e o cabelo ficou só a merreca. A pessoa tirou o aplique e foi cuidar do cabelo, caiu no canto da sereia das aberturas de cacho, fez a abertura de cacho e voltou para o marco zero, ou seja, mergulhou de novo ela no fundo do poço. Então, gente, eu tenho experiência suficiente, dobrada, triplicada, para sentar aqui nessa live e falar para vocês essas 5 coisas que não funcionam. E não funcionam mesmo. E é um atraso de vida na transição capilar de vocês. É um atraso de vida no tratamento capilar de vocês. Então, essa live vai ficar salva. Guarda ela. Vai lá na bandeirinha.
Senta o dedo na bandeirinha, senta o dedo nesse like, porque essas informações que eu tô passando para vocês são valiosíssimas. Isso aqui é experiência de vida. Experiência de vida a gente não compra em qualquer prateleira. Experiência de vida a gente compartilha e aí, quando a gente vê, a gente guarda e reflete sobre isso que a gente está escutando. Pega essa live, encaminha para uma amiga crespa e cacheada que está precisando saber disso que eu estou falando, alguém que está precisando se preparar para entrar na transição capilar, ou alguém que está na transição capilar e está precisando dessas informações, porque elas são valiosas e ela vai fazer toda a diferença na vida de quem está começando, até mesmo quem está no meio da transição, ou quem está terminando ela e está procurando aí uma forma de se adaptar a essa nova realidade, porque ter cabelo crespo e cacheado é uma nova realidade. É encantador. Você fica mais bela do que antes. Porque eu sempre falo pra vocês, a melhor moldura do cabelo de vocês é o cabelo natural de vocês. Sempre foi. Vocês podem até duvidar disso, mas sempre foi. Tá? Então, pega essa live, encaminha aí. Senta o dedo nela aí nesse aviãozinho aí, ó. Manda aí para suas crespas, suas cacheadas, suas amigas, seus parentes, todo mundo. Porque essas informações realmente são muito importantes. E aí, gente, falando aqui das 5 coisas que vocês não devem fazer na transição capilar de vocês, aí eu vou dar a última dica, que é, depois que você analisou que você realmente quer passar pela transição capilar, uma coisa que vocês precisam fazer que eu não fiz. Como eu disse, eu estou falando para vocês porque se eu tivesse feito, minha realidade teria sido bem diferente. Que é falar para todo mundo que vocês estão em transição capilar, porque eu escondi de todo mundo que eu estava em transição capilar. Eu deixei o cabelo crescer, fui deixando o cabelo crescer, e aí eu ia escovando e alisando com a chapinha todo dia para esconder a parte alisada. E com isso, eu não contava para ninguém. Alguma pessoa ou outra falava assim, não vai alisar esse cabelo não, tá esperando o quê? Eu ignorava, mas aquilo me machucava. Eu ignorava, fingia que ignorava, mas por dentro eu ficava ali pé da vida, com aquele negócio aqui, ó, engasgado que a gente fica. Mas qual foi meu erro? Primeira coisa que eu deveria ter feito era abrir o jogo para todo mundo. A partir de hoje eu estou em transição capilar, vou voltar a usar meu cabelo natural e isso é um processo muito importante para mim. Preciso de apoio. E quem não me apoiar, fica na sua. Eu não quero saber se você prefere meu cabelo liso. Eu prefiro ele cacheado e é por isso que eu estou entrando em transição capilar. Para quê? Para evitar aquela piadinha na ceia de Natal, porque ela vai vir. Seja do cunhado sem graça, alguém vai falar, o convidado sem graça, alguém, família, minha irmã. Família é muito folgada. Dizem que a tal da intimidade é um problema. Intimidade é um problema. Que as pessoas acham que são íntimas, pode falar o que quer. Que aquilo não vai machucar, que aquilo não vai trazer nenhum problema, só que vai. Aí chega aquela piadinha lá na ceia de Natal, vai acabar com o seu Natal. Fala assim, e esse cabelo aí, vai alisar não? Isso é uma forma amena, tá? Porque geralmente eles utilizam umas frases bem mais pesadas. Que eu não tô afim de repetir aqui, porque são de muito mau gosto. Então, sempre vai rolar uma coisinha nesse nível. Então, você já abre logo o jogo, já joga lama no ventilador, assim, ó. A partir de hoje estou em transição capilar, vou usar meu cabelo natural, não quero saber da opinião de ninguém. Se você me apoia, beleza, obrigada pelo seu apoio, vai me ajudar, vai fazer com que eu passe por esse processo muito melhor, muito rapidamente. Se você não me apoia, guarde sua opinião para você, ela não me interessa. Ponto. E não vou admitir nenhum tipo de gracinha, nenhum tipo de brincadeirinha com o meu cabelo. Vem me dizer para mim que ele é duro, que ele é isso. Não venha me dizer, porque se você falar, você vai ouvir uma coisa que você não vai gostar. Entendeu? Porque isso é necessário, você já inibe. Então, você já previne o problema lá na frente. E se a pessoa insistir em fazer, aí você corta ela do seu ciclo, porque realmente não vai agregar valor na sua vida. Simples assim, tá? Então, esse é um passo muito importante, que eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu tinha vergonha. Quando você tem vergonha, quando você está retraída, quando você não tem certeza do que você quer, isso acontece. Então, por isso é tão importante o 5º passo, que é se assumir e ver que é realmente isso que você quer. Porque, gente, tudo que a gente faz é para esconder o que a gente é. Tudo isso que eu relatei aqui é para esconder o que a gente é. As pessoas falam assim, mas qual o problema? É a minha escolha, eu escolho ter cabelo liso. Legal.
Eu não tô criticando isso, não é essa a questão. A questão aqui não é uma escolha. Você tá querendo esconder uma característica sua que você não aceita. Quando é uma escolha? A escolha é quando você tem o seu cabelo aqui crespo. Você nasceu assim, Deus te concebeu assim. Você se olha, se gosta assim. Só que um belo dia você fala assim: acho que eu vou querer usar meu cabelo liso. Aí você usa o seu cabelo liso. Mas aí você não renega o seu cabelo crespo. Você usa cabelo liso por opção e depois volta a usar cabelo crespo e tá tudo certo. Ou então, eu uso lace. Você arrumou seu cabelo e colocou uma lace de cabelo liso e tá tudo certo e tirou. Depois, pô, legal, você não tá renegando as suas características. Só que quando você alisa o seu cabelo, fica desesperado para fazer raiz para ninguém ver que seu cabelo é crespo. Quando você corta o seu cabelo, como eu cortei, joga ali um aplique para esconder, para ninguém ver seu cabelo crespo, isso não é opção. Isso é rejeição da sua aparência verdadeira. Então, cuidado quando você se esconde por trás desse bordão de é livre-arbítrio. Eu posso escolher ter cabelo liso? Pode. Só que existe um momento que você escolhe ter cabelo liso e existe um momento que você está tentando esconder, se esconder por uma falta de aceitação, por uma baixa autoestima. Tá? Só cuidado com isso e só analisa. E olha, eu não tô aqui para dizer que é certo para ninguém, tá? Tô aqui para cagar regra na cabeça de ninguém. Cada um é cada um. E eu sei disso porque eu sofri anos da minha vida me rejeitando e tendo vergonha das minhas características. Então eu conheço bem, sabe? Eu sei bem, eu conheço esse campo porque eu passei por ele. Então, escolha é uma coisa, opção é uma coisa, e rejeição e se esconder por se sentir inferior por uma característica sua é outra. Então, só analisa, porque isso é muito verdade e isso sim é muito profundo. Eu gosto de trazer temas aqui que façam vocês refletirem, porque isso é muito importante na nossa jornada. Refletir o porquê que a gente se rejeita. Tentar eliminar do nosso currículo, do nosso passado, da nossa história, essas crenças limitantes que dizem pra gente que a gente é inferior às outras pessoas porque elas têm cabelo liso, porque o tom de pele delas é diferente. Isso não é verdade. Tentaram fazer a gente acreditar nisso por um tempo, mas a gente já tá mudando essa história. Se Deus quiser, a gente vai mudar ela mais ainda. Tá perfeito? Não, mas a gente já andou um bom caminho. Então, quando você mesma se ama e tem ali o seu comportamento voltado para o seu auto-amor, para o seu autocuidado, para a sua admiração, se olhar, se admirar, admirar sua história, admirar seus ancestrais, se ver representada por pessoas com suas características, tudo isso faz diferença. Porque eu não me via representada por pessoas com minhas características. Até um dia desse, antes da minha transição, eu não seguia mulheres negras, eu não me espelhava em mulheres negras de cabelo crespo. Depois que eu fui caindo em mim, foi que eu comecei a me espelhar nisso, porque são as minhas características e a gente precisa disso, a gente precisa da nossa identidade. E eu me rejeitava tanto porque eu me identificava com características que não eram minhas. Queria um cabelo liso que nunca foi meu e nunca vai ser. Então, olhem para dentro de vocês, façam essa análise porque isso é muito importante, tá? É isso, minhas crespas, minhas cacheadas. Eu fui chegando, fui falando, porque assim, esse tema para mim ele é muito sensível e ele é muito importante. Eu preciso muito que vocês assimilem isso, porque são informações importantes e faz bem pra gente, né? Faz a gente refletir e tudo que faz a gente refletir tem um impacto positivo na gente como pessoa, né? E quando você para se estudar, para se conhecer por dentro e começar a entender o motivo de algumas coisas, você começa a ver e começa a ter um discernimento de jogar algumas coisas fora que é lixo, que não te servem, que não cabem mais dentro da sua roupagem. Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, minhas princesas, minhas rainhas crespas e cacheadas.
Linda, tudo bem com você? Que saudade de você, Elis Regina, maravilhosa. A Elis, minha xará, tá falando que, ó, ela deixou bem claro que estava na transição capilar para ninguém vir com conversinha de que a Lisandra era melhor e mais fácil, tá vendo? É isso. É isso aí, Elis Regina. Elis Regina participou do desafio 15 dias, cabelo dela maravilhoso, né? Vocês sempre vão ver o rostinho dela aí lindo, o cabelo dela lindo nos meus depoimentos, porque ela foi aplicada, conquistou o cachinho dela definido, sem ressecamento em 15 dias. E continua linda, continua com um cabelo maravilhoso. Cada vez que eu olho a foto dela, eu vejo quanto cresceu e quanto se desenvolveu. E é isso. Então, né? Já fez jus aí, ó. Já deixou claro quando ela passou pela transição, porque o cabelo dela agora ela já passou pela transição tem um bom tempo e tá lindo e tá maravilhoso. E é isso, gente. Quando você sabe o que você quer para você e para sua vida, tudo muda. E ninguém te influencia negativamente. E quando você recebe uma energia assim, você já, ó, manda ir embora e segue seu caminho. E é isso. Não absorver, não ser esponja. Nunca seja uma esponja absorvendo, assim, coisas que te passam. Segue em frente com a certeza do que você quer para você e para sua vida. E é isso aí. Certo, meninas? Então, chegamos ao fim da nossa live, nossa primeira live de junho, né? Começou o mês de junho, mês do frio. Aqui em Brasília tá super frio. Eu tenho certeza que em muitos lugares no Brasil inteiro está frio. Mas muito quente, né? Com o calor de vocês, todos vocês que compareceram aqui na nossa live. Não consegui seguir no YouTube, desliguei pra gente não ficar perdendo tempo aqui. Igual da última live, que a gente ficou tipo um tempão perdendo tempo tentando resolver o problema do YouTube, não conseguimos. Então, vamos seguir aqui, a gente só no Instagram mesmo. E é isso, eu espero ter passado para vocês experiências minhas que são muito valiosas, eu considero muito valiosas, e espero ter ajudado vocês aí no processo, porque não fazer isso tudo que eu fiz vai mudar a história de vocês. E é isso. Obrigada por estarem aqui. É sempre um prazer trocar experiências com vocês, ver o que vocês estão falando, o que vocês estão sentindo, porque eu não só passo para vocês as minhas experiências, eu aprendo muito com as experiências de vocês também, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Na quinta-feira a gente volta. Eu já divulguei a agenda da semana. Então são duas lives, uma terça e uma quinta-feira. Já está disponível aí no feed e está disponível também no story lá a agenda das nossas lives. Então, quinta-feira temos mais uma live. O tema inclusive já tá aí, já divulguei para vocês. E agora a gente tem o nosso quadro novo, que é o quê? Elis, analisa a textura do cacho de vocês. Elisa, analisa a textura do meu cacho. É isso aí. Eu já recebi um monte de foto, já recebi algumas especificações e já vou começar a soltar para vocês algumas análises, tá? Eu tô na dúvida se a gente vai fazer isso durante a live ou se eu vou fazer nos stories. Mas assim, a princípio era na live, mas eu não tô conseguindo encaixar, porque se eu fizer na live, a gente vai ter que tirar uma live, uma da terça ou da quinta, para decidir como vai ser. Mas a gente tá vendo se faz isso numa live ou se faz no story, tá bom? Vou até colocar uma votação lá no story depois pra gente decidir isso, tá bom? Então, minhas crespas e minhas cacheadas, obrigada, minhas rainhas. Fiquem com Deus. Na quinta-feira estou de volta na nossa live, mas todos os dias nos stories. E o feed tem sempre um bom conteúdo para te ajudar aí nessa sua jornada de cacheada de crespa, tá bom? Obrigada pela audiência de vocês. Tem uma coisa. Senta o dedo aqui nesse like, pega essa live e salva, porque o conteúdo dessa live está muito importante. Encaminha para uma amiga crespa, uma cacheada que está precisando saber de todas as informações que eu falei aqui hoje. E se vocês ainda não estão me seguindo no YouTube, já se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal e ative as notificações, porque a live é aqui no Instagram e também no YouTube, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.